Olá a todos, saúdo vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, não tem nada melhor do que nós podermos nos reunir para cultuarmos ao Senhor. A oportunidade com a palavra de Deus, ela é um privilégio imensurável para todos nós. É uma bênção do Senhor a gente poder nos reunir, ter essa liberdade de nos reunir em torno da palavra do Senhor. Muito bom. Nós, antes de começarmos a leitura, eu quero convidar vocês para a gente orar, pedindo ao Senhor que ilumina o nosso entendimento. Feche seus olhos, por gentileza. Pai querido, nós nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Que a tua palavra ela é espiritual e que só há como discernirmos ela de forma espiritual. Por isso, nós pedimos a tua direção, a tua ajuda, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha de encontro a nós e nos ajude a entender a tua palavra, e não só entender a sua palavra, mas vivê-la no nosso dia a dia. Nos ajude a viver a tua palavra, Senhor. Nós temos aprendido tanto dela, mas muitas das vezes, Senhor, parece que não temos conseguido aplicar no nosso dia a dia. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha, que maravilha, hoje nós chegamos ao capítulo 21 de Apocalipse e com a graça de Deus, nós no próximo domingo encerraremos então essa série de exposição no livro de Apocalipse. Claro que hoje o texto ele é um pouco maior e vou fazer de tudo para que a gente consiga condensar, mas com a graça de Deus no próximo domingo a gente conclui então a série, né? Aqui essa série que veio trazer, né, para nós conforto, consolo, porque é isso que o livro de Apocalipse traz para nós, né? Um livro revelador que vem trazer para a igreja a certeza de que ela é vitoriosa em Cristo Jesus. Ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus, né? Então, a nossa intenção, como eu expliquei no início, foi fazer uma exposição assim de uma maneira mais geral, para que auxiliasse os irmãos ou despertasse-nos, encorajasse os irmãos a depois fazer uma leitura mais acurada, mais detida, mais calma em Apocalipse. Então, na verdade, é só uma introdução, né? O que a gente quer fazer é dar uma visão panorâmica, não só de Apocalipse, mas de toda a Bíblia, para que a igreja tenha uma visão bíblica, né? Desenvolva a sua teologia bíblica, para saber lidar de uma forma muito mais consciente com as questões do nosso tempo, do nosso dia a dia. Então, eu espero que nós tenhamos, de alguma forma, conseguido incentivar alguns de vocês a ir um pouco mais tranquilamente para a leitura, a meditação no livro de Apocalipse. Hoje também não será diferente, a gente vai fazer de uma forma bem mais geral, né? Então, por gentileza, abra sua Bíblia aí no capítulo 21 de Apocalipse. E como de costume, né, nós vamos lendo algumas partes, alguns trechos e vamos comentando o texto. Verso 1, por gentileza. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também
a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pois bem, a segunda vinda, vamos aqui conversar um pouco sobre o texto. A segunda vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus, a igreja ela será arrebatada, Satanás e seus aliados serão lançados no lago do fogo, a morte será lançada no lago do fogo, o inferno será lançado no lago do fogo, né? E a igreja arrebatada com o Senhor. E esses inimigos serão lançados no lago de fogo para toda a eternidade. Aquele grande dia marcará o fim dessa realidade vigente, esse tempo que nós conhecemos, para ser totalmente transformado. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, verso 10 a 13, ele vai afirmar que o dia do Senhor no qual os céus, no dia do Senhor no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então esse dia será um dia de um revestimento no céu e na terra. Por quê? Um revestimento no céu. Porque a palavra de Deus fala, em Efésios 6, fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade, dominadores desse mundo tenebroso. Lá em Gênesis a gente vê os filhos de Deus possuindo as filhas dos homens. Alguns comentaristas entendem que aqueles são anjos, como Pedro vai dizer que eles foram encarcerados. E todas as hostes que estão aí nesse céu, né, nesse espaço, não onde está o trono de Deus, mas eles habitam nesse espaço, e esse céu precisará ser restaurado de tudo isso. Todos os males serão removidos nesse dia, nesse grande e glorioso dia da volta de Jesus. Por isso, novo céu. Deus renovará completamente terra e céu, bem como toda forma de pecado e de maldade. A terra extirpará, né, toda forma de pecado e maldade. A terra e céu não serão destruídos, mas serão transformados, receberão uma versão muito melhor do que aqui a gente vê em Gênesis capítulo 1, aonde Deus vem na viração do dia, conversa com Adão, onde não tem pecado. Adão vive de uma forma gloriosa ali. É interessante a gente pensar em relação a isso, porque muitas das vezes a gente não tem noção da beleza das coisas de Deus, porque a gente olha para esse tempo que vivemos, por essa realidade temporal, e nos encantamos com o que tem por aqui. Mas aquilo que Deus fez lá no Jardim do Éden,
é algo extraordinário, algo fantástico. Tanto é que quando Eva e Adão são expulsos da presença de Deus por causa do pecado, o primeiro filho que ela tem, ela coloca o nome de Caim, que ela ainda está cheia de esperança, ela está ainda sob o reflexo de tudo aquilo que ela vivia no paraíso, ela está cheia de motivação, ela acredita que as coisas vão mudar, que Deus vai certamente dar para eles uma vida como eles tinham antes. Mas já o segundo filho dela, Abel, o termo é um vácuo. Já indica um estado de espírito depressivo, de desilusão, de desencantamento. Porque agora ela experimentou os dois lados. O paraíso e agora essa realidade nova. Que nós encantamos e não conseguimos mais enxergar a beleza da nossa origem, da onde nós viemos. Deus vai renovar a terra sim, porque ela é muito importante para Ele. Deus a fez de forma gloriosa, de forma apaixonada. Só no capítulo 1 tem 7, e viu Deus aquilo que Ele tinha feito e era bom. Lá no capítulo 31, depois que ele, no 7º dia, no 6º dia, quando Ele termina de fazer o homem e toda a sua criação, e viu Deus, é como se Deus afastasse dessa olhada na sua obra e falasse assim, uau! Ou Ele suspirasse vendo a sua criação funcionando de forma harmônica, a beleza das coisas, a interdependência da sua criação, e Deus fala, sente, né, isso, e o texto vai falar que Ele viu tudo que Deus viu, e Ele disse que era muito bom. Tudo que Deus faz é assim mesmo, esplendidamente bom, bem. Deus faz as coisas de forma excelente. Mas o pecado entrou aí. O homem pecou. E toda a raça humana foi comprometida, toda a criação foi comprometida. E aí a gente vai ver Paulo falando sobre essa questão, né, lá em Romanos 8, verso 19 a 21, Paulo falando da ardente expectativa da criação, que aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O pecado trouxe uma realidade de intenso sofrimento para toda a criação. De modo que aquilo que era muito bom, que Deus fez e era muito bom, sofreu avariações, o homem e a criação se tornaram cativos da tirania do príncipe das trevas. No entanto, Jesus veio, morreu e ressuscitou para resgatar o seu povo, para corrigir essa tragédia que o próprio homem introduziu na terra, para trazer o homem e a criação de volta para Deus. Então, Jesus já realizou tudo o que precisava fazer para trazer tudo isso de volta ao ponto de origem, a restauração plena de todas as coisas. Portanto, na segunda vinda de Jesus, toda forma de corrupção será extirpada e todas as coisas serão plenamente restauradas. Novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar é usado como símbolo da angústia que a igreja vem sofrendo ao longo da história por ser fiel ao Senhor Jesus. Portanto, na frase "e o mar já não existe", significa que a presença do Senhor, após encerrar essa ordem que vivemos, o povo de Deus não sofrerá mais nenhum desconforto. As aflições não fazem parte da nova criação. Glória a Deus por isso. A cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, ataviada como noiva para o esposo, está se referindo
ao povo de Deus, aqueles que de todas as épocas e lugares foram purificados pela fé no Messias prometido e naqueles que creram no Messias que já veio. Um povo santo, limpo de todo pecado, que resistiram todas as seduções e ataques do mal e permaneceram firmes e fiéis ao Senhor. Estes passaram da morte para a vida. E nessa passagem de estarem com o Senhor, estarem com a vida com o Senhor, o texto está mostrando que a Nova Jerusalém está descendo para habitar, ou seja, descendo do céu para a terra. Então, a igreja, essas pessoas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que creram em Jesus, que agora é a igreja do Senhor Jesus, está descendo para habitar numa terra completamente restaurada, muito acima do que foi feito no Éden antes da criação, antes do pecado, perdão. Nessa nova realidade, o acesso entre Deus e o seu povo será pleno, completo. Hoje os crentes já desfrutam de livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus Cristo, né? O povo vive o caminho, nós temos acesso à presença do Senhor, mas há muitas limitações da parte do homem, porque ainda nós habitamos no corpo da corrupção, no corpo do pecado. Hoje o crente tem que esforçar para fazer o que deve fazer, bem como ele precisa lutar para fazer o que a sua carne insiste para ele fazer e que não pode fazer. É uma guerra constante da carne contra o espírito. Nós vivemos nessa tensão constante. Mas na segunda vinda de Jesus, tudo será transformado, toda forma de pecado e limitação será tirada da vida do crente. A comunhão entre Deus e seus filhos será constante, permanente e plena. Todo choro, morte, luto, tristeza e dor não haverá mais. Será uma dimensão perfeita. Deus manda João registrar para que as pessoas do mundo inteiro conheçam o maravilhoso cuidado dele, o maravilhoso cuidado de Deus. Todo aquele que crer em Jesus será salvo e tem sua alma saciada com a vida abundante que só se encontra na pessoa de Jesus. Estes são herdeiros dos tesouros celestiais, amam a Deus e Deus tem prazer em chamá-los de seus filhos. Isso a gente vê no verso 5 ao verso 8. Parte do verso 8. Agora, embora a Jerusalém celestial seja o verdadeiro paraíso que o Senhor tem reservado ao seu povo, muitos não conseguem ver tamanha beleza e valor e estão fascinados pelo mundo temporal. Conquanto o Senhor Jesus nos estimula no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 20, a juntar tesouros no céu, onde ele fala, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, mas a gente insiste, muitas das vezes, em querer ajuntar os tesouros aqui. E a palavra de Deus aqui mesmo, seguindo, vai dizer, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Juntar o tesouro no céu é voltar os olhos e o coração para a realidade da vida com Deus. Almejar as coisas do Senhor, sonhar, conseguir visualizá-las que são acima de tudo que o mundo pode oferecer. Paulo, em Colossenses 3, de 1 a 4, insiste com seus leitores a buscar as coisas do alto, a pensar nas coisas do alto e considerar a vida com Deus. Meus irmãos, que o Senhor abra nossos olhos e mentes e corações para contemplarmos, pensarmos e desejarmos a santa e celestial Jerusalém.
Amém? Então, você que abraçou a fé, eu e você que abraçamos a fé em Jesus Cristo, nós devemos continuar firmes, perseverantes, servindo ao Senhor em gratidão e em fidelidade. Mas aí no verso 8 ainda, traz um aviso contundente àqueles que levam uma vida pecaminosa, achando que não terão consequências das suas ações. O Senhor lista aí uma série de pessoas que não herdarão a nova criação, não herdarão, não entrarão na nova Jerusalém. Ficará fora dessa nova Jerusalém. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, nenhum deles. Pessoas assim, que agem dessa forma, não fazem parte da nova Jerusalém. Antes são lançados no lago do fogo e enxofre. São para sempre separados do Deus vivo e sofrem a segunda morte. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aí. Voltemos ao texto, acompanhe comigo, por gentileza, verso 9 a seguir. Esse é um pouco mais longo. Então veio um dos 7 anjos, que tem 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre eles 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 10º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas partes de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos para o capítulo 22, por gentileza, verso 1 ao 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estão o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Bom, Apocalipse 21, ele busca descrever, ainda que de forma simbólica, de forma falha, porque precisa traduzir todo esse fulgor, essa glória na linguagem humana, e aí é descrita, né, com coisas, metais, pedras que nós conhecemos para dar o sentido da realidade dela, né, o que ela representa aqui. Bom, então ele busca essa descrição. Mas aqui o que ele quer dizer mesmo é expressar a beleza, o valor e a riqueza da vida que os servos do Senhor desfrutarão na nova realidade que Deus, em Cristo Jesus, preparou para seus filhos. Uma vida plena de felicidade, uma vida de bem-aventuranças. Então, todos essas pedras, o ouro citado, é para mostrar quão bela, quão gloriosa, quão magnífica é a vida na Nova Jerusalém. Ou seja, a vida em Cristo Jesus. Depois que houver todo esse revestimento. Agora a gente já desfruta grandemente de tudo isso, mas não de forma total. Dentro da teologia, os teólogos chamam isso de já e o ainda não. Nós já desfrutamos as benesses do céu, mas não de forma plena. Mas nós já estamos na glória com o Senhor. Coisa maravilhosa. Então, é para a gente visualizar essa beleza, essa grandeza aí na nossa caminhada. A gente não perder isso jamais de vista. Que é uma das grandes lutas que nós enfrentamos. Conseguir ficar focado nas coisas do alto. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para que a gente desvie os olhares das coisas de Deus. E se a gente vive com nossos olhos voltados para a realidade da vida eterna com o Senhor, todos os dias nós estamos de vigilância. Todo dia será um dia de suspiro pelas coisas do céu. E aí as coisas temporais não terá tanta graça assim. Então, o pedido que eu acho que o texto está querendo fazer para mim e para você sempre é isso. Olha para essa verdade. Contemple essa beleza. Se aproprie disso. Porque é tudo que o Senhor preparou para mim e para você, para todos nós, a sua igreja. Bom, nessa nova configuração superior, que é a primeira, antes do pecado, fazem parte todos os crentes de todos os lugares, de todas as épocas. As 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel, elas representam o povo de Deus da antiga aliança. Os fundamentos aí, os 12 fundamentos das muralhas da cidade, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, simbolizam o povo de Deus da nova aliança, e esse povo junto forma a igreja gloriosa do Senhor, a noiva de Cristo, a nova Jerusalém. Porque a Jerusalém, se vocês forem perceber, ela sempre ela está representando o povo de Deus. Assim como Babilônia está representando os povos ímpios,
a impiedade. Então, a igreja é essa cidade maravilhosa que foi ataviada, que foi preparada para o casamento com o Senhor para todo sempre. As medidas não são para serem interpretadas ao pé da letra. São medidas simbólicas que indicam a grandeza, o poder da igreja do Senhor. A cidade é quadrangular, indicando perfeição e glória. E cada uma das pedras preciosas e do ouro que compõe a estrutura da cidade é para retratar, de alguma forma, um pouco do seu grande valor, da sua indescritível beleza e da sua imensurável glória. João não vê santuário porque desde que o véu do templo em Jerusalém foi rasgado, o santuário de Deus é o povo de Deus. Na noite de Pentecostes, ou no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce, lá em Atos, a gente vai ver no início de Atos, ele não desce no templo de Jerusalém. Aonde ele desce? Ele desce nas pessoas, nos servos do Senhor, no templo, que agora é a igreja do Senhor, em todos os lugares. Por isso ele não vê templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Nesse glorioso dia, sem mais as limitações de um corpo decadente, os crentes serão plenos da presença de Deus. Não haverá mais trevas, todo o pecado foi removido e a glória do Trino Deus iluminará a todos por toda a eternidade. Então, não haverá noite, não precisa mais fechar os portões da cidade. Era assim que chegava a noite, fechava-se os portões da cidade naquela época, para proteger, né, de possíveis invasões, alguma coisa assim. Mas as portas aqui estão sempre abertas, o texto mostra aí, está sempre aberta. Está sempre aberta por quê? Porque não tem mais perigo, não tem mais pecado, não tem mais maldade, não tem mais necessidade da noite, né, como falar, tá o dia completo, né, porque a noite representa às vezes trevas, o mal, e não tem mais o mal aqui, né? É só mesmo a realidade de Deus com o seu povo. Aí alguns ficam pensando assim, meu Deus do céu, esse trem vai ser tédio para dedéu, porque tem aquela visão que os espíritas colocam dentro das novelas aí. E eu já assisti novela, hein? Então, aquele negócio assim, não, meus irmãos, aqui o texto está dizendo que as nações se apresentam diante do Senhor em adoração. É vida. O homem não foi feito para viver no céu, foi feito para viver aqui. Isso aqui será revestido, mas nós vamos ter todas essas belezas que nós temos, só que muito mais grandeza do que na primeira criação, antes do pecado. Porque lá Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão e Eva. Aqui não, ele está todo o tempo, as pessoas e as pessoas com ele. Não tem mais a possibilidade de entrar um demônio, igual entrou Satanás ali e bagunçou o coreto. Não vai ter isso mais. Então será uma nova dimensão de coisas maravilhosas que Deus tem para realizar e que nós faremos parte de todo o seu projeto, de todas as construções e empreendimento que Deus fizer. Viu, Vilmar? Aí tem as pescadas, com certeza. Viu, Igor? Vai ter o futebol, com certeza. Nós vamos brincar. Só que não haverá mais o pecado no nosso meio. Gente, não tem coisa mais gloriosa do que nós trazermos para o nosso coração
aquilo que Deus tem nos apresentado na sua palavra, ainda que de forma simbólica, para a gente entender que é muito glorioso. A posição do crente, daqueles que estão em Cristo Jesus, é extraordinária. E aí o verso 1 ao verso 5 de Apocalipse 22, está dizendo para nós, ainda faz parte desse texto do 21, que ele está descrevendo a grandeza e a beleza da Nova Jerusalém. Então, esse texto aí, até no verso 5, está se referindo ao mesmo texto, a mesma ideia. Então me mostrou, o verso 1 do capítulo 22, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É daí que flui a vida. Lembra de Jesus conversando com a mulher samaritana, lá em João 4? Né, que aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede, né, mas do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que entrega a sua vida para Cristo, aquele que tem essa experiência com o Senhor Jesus, vai desfrutar de tudo aquilo que vai saciar as suas demandas, a sua alma, as mais profundas necessidades da alma, só Jesus pode saciar na vida de uma pessoa. E ali não vai ter mais isso, né, essa necessidade, mas é a prova de que esses que estão no céu, né, são esses que usufruem dessa vida abundante, constante. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Uai, mas como assim? Vai ter doença? Não vai ter doença. Né? Isso aqui é para a árvore da vida, é o próprio Cristo, né? Ele alimentando o seu povo eternamente. Nós vamos nos alimentar dessa vida de adoração ao Senhor, desse relacionamento com Ele. Não é chegar no céu, está tudo pronto, acabou. Não, nós vamos continuar nossa vida de serviço ao Senhor, né? Nos alimentando da árvore da vida que é o próprio Jesus, bebendo dessa fonte maravilhosa que jorra do trono de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. A graça dele que nos alcançou. Para a cura, significa que não tem mais necessidade disso, porque todos estão saudáveis, não tem mais enfermidade. O texto parece que fica um pouco truncado, mas é essa a realidade. Nunca mais haverá qualquer maldição. Então não tem por que usar remédio de uma folha, usar uma folha como remédio. É porque ali não tem enfermidade. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Viu? Deus só permitiu Moisés dar uma olhada assim, ó, na sombra, quando Deus passasse. Ninguém jamais viu Deus a não ser o próprio Senhor Jesus, que é, né, o tabernáculo de Deus vivo, que tabernaculou conosco, ou seja, veio sobre nós, o Deus Emanuel, o próprio Jesus que é Deus, né, que conhece o Pai. Agora a igreja estará dentro dessa dimensão. Não dá para imaginar quão glorioso é isso, quão profundo é isso. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Nós fomos selados por ele. Foi ele que nos escolheu, né, gente? Não foi nós. Nós não temos nada que agrada, mas ele quis você, quis eu, e nos alcançou pela sua graça, nos atraiu. Como atraiu Moisés com a sarça ardente lá, atraiu eu e você de alguma forma para olhar para ele e receber dele a salvação eterna. E ser selado na testa, no braço. Aliás, o selo é no nosso corpo todo, né? A besta que sela só a testa e
e a mão. Nós fomos completamente lavados pelo sangue de Jesus. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol. Ah, você que gosta de dormir deve estar pensando, e agora? Como é que vai fazer? Não, gente, isso é figura de linguagem, né? Deus fez as coisas e na viração do dia significa o quê? Passou uma noite, Deus vem, né? Então eu acredito que nós teremos os mesmos moldes que nós conhecemos, só que a gente não tem noção quanto ele está degradado. E a gente vai ver quando tudo isso for revestido, quando o nosso corpo for glorificado. Gente, eu espero que essa noite nós possamos ter sido levados a pensar um pouco nessa grandeza das coisas que o Senhor transformou eu e você como igreja dele para viver e ser. Amém, meus irmãos? Nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui não tem monotonia, meu irmão. Não preocupe com isso, de maneira nenhuma. Jesus fala, olha, meu pai trabalha e eu trabalho também. Deus é um Deus que quando faz o homem, põe ele para cuidar do jardim. É serviço. O homem, se não tiver serviço, ele perde a razão de viver, né? Então nós temos muita coisa para fazer, mas dentro de um nível completamente surreal, né? Bom, quero concluir dizendo o seguinte: Deus continua no controle de todas as coisas. Deus tem preparado a sua noiva, tem preparado eu e você, a sua igreja de todos os tempos, para essa realidade gloriosa. E tem chamado as pessoas para poder fazer parte disso. Deus tem dado oportunidade para as pessoas fazerem parte disso no nosso tempo. A igreja está pregando porque é sinal de que Deus está chamando pessoas. Deus tem o melhor para nós. Então as coisas que tem por aqui não se comparam com aquilo que Deus tem para nós. Que o Senhor abra realmente nossos olhos, nosso entendimento para essa verdade. Amém? Então, vamos aplicar isso, né? Aos que ainda não tomaram a posição ao lado de Jesus, aproveita. Hoje é o dia da oportunidade. Jesus está te chamando para essa nova vida com Ele. E essa nova vida que é muito além do que a gente pode imaginar. Mas tudo que tem por aqui como modelo de felicidade, de motivação, não chega aos pés do que o Senhor tem para os seus. Então, vale a pena você olhar para Jesus. A sua angústia, o vazio do seu coração, o medo que tem dominado você, tudo isso você pode colocar no altar do Senhor nessa noite. E o Senhor Jesus transformará a sua vida, porque Ele veio para que você possa ter vida e vida em abundância. Será muito triste fazer parte dessa lista aqui. Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, porque a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E a você que é crente, mas que tem levado a vida mais ou menos, ainda está encantado com as coisas do tempo presente, que a palavra do Senhor nessa noite chama o seu coração, chama você para tomar, para refazer a sua aliança com o Senhor, renovar o seu compromisso com o Senhor, mudar a sua prática das coisas que não agradam ao Senhor e tomar realmente um rumo de firmeza com o Senhor e de fidelidade ao Senhor. Feche seus olhos, oremos. Pai querido, no nome de Jesus, nós te adoramos pela oportunidade que nós todos tivemos de ouvir a Tua palavra, de meditar, ó Deus, naquilo que ela tem nos chamado a
a observar as coisas grandiosas e maravilhosas que o Senhor tem preparado para o seu povo. Nós, ó Deus, te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude. Ajude cada um, ó Deus, que tem ouvido a tua palavra, nas suas falhas, nas suas dificuldades. Dê graça, dê desenvoltura, dê vitória, dê mudança na vida de todos, para a tua glória. Para a tua glória, Senhor, porque nós queremos viver plenamente todas as bênçãos que o Senhor tem reservada para os seus em Cristo Jesus.